para falar sobre política, e se o assunto é política, Paulo Roberto sempre por aqui comigo. E aí, Paulo? Tudo bem, Anchieta? Sob controle. Quinta-feira, já percebo uma certa animação do pessoal por aqui, né? O pessoal já está pensando na sexta. Quintou, inventaram um negócio de quintou agora. A turma gosta de folga, né? Que não faz mal a ninguém, é verdade, mas tudo demais é veneno. Olha só, os senadores de oposição se reuniram ontem lá no Senado brasileiro, junto com alguns deputados, organizando um esquema para o próximo dia 9. O dia 7 vai ser sábado, então 8 domingo, 9 segunda-feira. Querem fazer uma espécie de manifestação e colher assinaturas para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse movimento tem crescido, dizem que no sábado em São Paulo isso também será abordado. Nós separamos um trecho da fala desse pessoal reunido ontem em Brasília. Diante de tamanho abuso de poder e amparados na imunidade material que nos protege de responsabilização penal e civil por palavras, opiniões e votos em qualquer ambiente, nos inspiramos em precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal e na Constituição para continuarmos a nos manifestar livremente. Diante da omissão do Procurador-Geral da República em investigar esses abusos e do arquivamento sumário de reclamações disciplinares pelo CNJ, resta-nos apenas um caminho institucional para buscar justiça: o Senado Federal. O senador Marcos Rogério leu esse manifesto aí dos senadores e deputados de oposição, organizando aí o movimento para a semana vindoura. A gente aproveita agora, já que falamos em Brasília, vamos mostrar os compromissos oficiais do presidente Lula, a agenda presidencial para esta quinta-feira. Lula vai sair para Uberlândia, em Minas Gerais, logo mais às 2 da tarde. Meia hora depois, 40 minutos, chega a Uberlândia, dá uma entrevista à Rádio Vitoriosa, no aeroporto local. Em seguida, participa da cerimônia de entrega de obras e ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Depois Lula parte para São Paulo, onde chega por volta das 18h50, 19 horas, vai participar da abertura da 27ª Bienal Internacional do Livro e depois participa da cerimônia. Primeiro ele faz uma visita ao salão, ao stand, ao stand todo, e em seguida participa da cerimônia oficial no auditório Celso Furtado, lá em São Paulo. Começa de tarde, mas é grande. Amanhã toda, Lula reunido com alguns ministros, extra-agenda, tratando de eleição na Câmara, porque está dando muito o que falar. Bastidores de Brasília, né? Corredores de Brasília. Você sabe que ali os cardeais decidem tudo. E se os cardeais tiverem realmente ungido aquele nosso amigo paraibano lá de Patos, ele chegará sim à presidência da Câmara. Ontem, em Campina Grande, o governador do estado, João Azevedo, visitou obras durante todo o dia, participou de atos políticos à noite. No meio da tarde, conversando com alguns colegas de imprensa, o governador foi perguntado se pretende encerrar a sua carreira política em 2026. João Azevedo disse: meu amigo, 26 é 26. Vamos acompanhar o que foi que ele disse nessa sua resposta. Eu sempre digo que, e tenho respondido a essa pergunta, porque muitas vezes me é feita, e eu sempre digo que seria uma condição, é uma condição natural. Eu estou terminando o segundo mandato, né? Segundo mandato, não pretendo me aposentar agora da vida pública, ainda tem algum gás para queimar, e seria natural, e é natural, eu colocar meu nome para essa disputa. É natural. Agora, eu tenho dito também que não é obrigatório. Eu não faço disso... tem que ser por cima de pau e pedra, que tem que passar por cima de interesses de companheiros, aliados. Não, gente, não é assim que funciona a política, não. A política funciona. Nós temos um grupo político. Eu cheguei aqui na condição de governador porque muitas pessoas ajudaram para que eu estivesse aqui. Eu não cheguei sozinho aqui, não. E o que a gente tem que entender, e eu disse recentemente isso, se as condições em 26 fossem, por exemplo, as condições de hoje, se hoje fosse 26, estaria meu nome posto sendo tocado sem problema nenhum. Porque hoje nós estamos em paz com toda a base, com todos os partidos que compõem. Agora, 26 precisa estar assim.
Se em 26 estiver assim, João Azevedo disse que será candidato. Se não tiver, ele disse que o mundo não vai se acabar, toca a sua vida sem problema Agora é nenhum. impressionante, Paulo, como João Azevedo, que era um técnico, se transformou num político habilidoso, né? Caladinho, manso, jogo de cintura. É impressionante. É impressionante. E como eu disse agora há pouco, minha gente, não se pode dizer ainda que o martelo esteja batido em relação à escolha de Hugo Mota para ser presidente da Câmara. O nome dele está posto. Mas, como eu disse, são os cardeais que resolvem. Porque tem gente que não está satisfeita com a indicação de Hugo Mota e isso está repercutindo. Escolha de Lira, no caso de Arthur Lira, por Hugo Mota, gera sequelas no União Brasil, no PSD de Gilberto Kassab e no MDB, que estão enfrentando agora, iniciando negociações para enfrentar essa situação. O próprio presidente da República, Lula da Silva, recebeu Gilberto Kassab, que é o manda-chuva do PSD. E Kassab disse, olha, a minha candidatura está mantida. Mas tudo passa por tratativas, quem sabe oferecimento de algum ministério, a gente sabe como é que é isso. Mas como eu disse, sabendo como é que funciona Brasília, a gente pode dizer que quando os cardeais decidem, resolvem. Se for gente de baixo clero, não resolve de jeito nenhum. E muita gente se arma nessa hora para tirar vantagem, né? Claro, você fez aquela história de criar uma dificuldadezinha aqui para conseguir uma facilidade um pouco mais na frente. Vou sair de mãos vazias dessa história. Não é assim? É assim que funciona. Boca maldita desta quinta-feira vem do vizinho estado do Rio Grande do Norte, onde o candidato a prefeito da cidade de Major Salles, chamado Flauberto Silva, resolveu fazer uma manifestação pública, pegou lá um carro de som e o microfone e o homem achou de fazer uma manifestação em plena rodovia, no meio da pista, como a gente diz. Só que a situação chamou a atenção porque ele tinha tomado todas, e não tomou daquela do professor Uba não, daquela legítima não. Então, essas imagens ganharam o Brasil pelo fato do candidato estar chutadão fazendo uma manifestação na rodovia. Sorte que não vinha nenhum carro. Boca maldita de hoje. De Major Salles, cada vez melhor. Mentira! Melhor para eles, o vice-prefeito, o pessoal aí que estão atrás de alguma coisa para eles melhor. Então vocês sejam sinceros com vocês mesmos, sejam honestos, sejam o povo de Major Salles. E então, eu quero dizer a vocês que jamais nós não vamos desistir de Major Salles. Nós não vamos desistir do nosso povo, de cada um de vocês. E se alguém estiver pensando que vem recadinho lá pra eu me vender, eu não vendo não, coronel. Eu sou puro, eu sou honesto. Você pode mandar qualquer recado, mas eu tô com o povo de Major Salles e até o final. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima. Minha gente, pelo amor de Deus. A sorte dele é que só vinha carro de lá para cá. Se fosse um carro daqui para lá, tinha atropelado, viu? O público estava pequeno também. E a cinegrafista louca para enquadrar, mas não tinha jeito não, né? Sufoco grande ali. Foi a nossa boca maldita de hoje, mostrando esse momento hilário das campanhas eleitorais. Garoto propaganda da legítima do professor Uba. Até amanhã, Chico. Até amanhã, Paulo. Até amanhã. Muito bem, vamos a Brasília com outras notícias da capital federal, direto de Brasília com Napoleão de Castro. Um abraço, Chita. Cumprimentos a você, ao nosso telespectador nesta quinta-feira, voltando de Brasília, no acompanhamento da equipe do Em Dia, aqui direto da capital federal. Ontem, uma grande solenidade no Palácio do Planalto e a divulgação dos números do IDEB, da Educação Básica de 2023, resultados apurados neste ano 2024. E nesta quinta-feira, a reportagem em Brasília destaca os números divulgados ontem pelo governo federal, em solenidade no Palácio do Planalto, com o ministro da Educação, presidente Lula, e vários dirigentes de escolas no país em relação aos números da pesquisa do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no país. Os índices de desenvolvimento divulgados nacionalmente ontem em todo o país alcançou 6 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, atingindo a meta nacional estabelecida pelo indicador no período 2007 a 2021. Esse é o mais importante indicador educacional da educação básica no nosso país. 21 escolas públicas tiraram nota 10 nos anos iniciais do ensino fundamental.
no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no país e todas estão localizadas no Nordeste. Das escolas nota 10 no IDEB, 15 estão no Ceará, 5 em Alagoas e 1 em Pernambuco. Na solenidade, o presidente Lula chamou a atenção principalmente para que esse exemplo das escolas nota 10 possa ser um reflexo para o crescimento das outras escolas. Agora nós temos a tarefa de pegar o que acontece de fato dentro de uma escola como a de vocês, que motiva vocês virar nota 10. E o que acontece nas escolas de vocês, nós precisamos garantir que aconteça em todas as escolas desse país, em todas. Pois é, nenhuma escola do nosso estado, né, entre essas todas do Nordeste aí que figuraram, a gente espera que a gente possa evoluir nesse quesito, nesse item das escolas básicas do nosso estado da Paraíba, para quem sabe figurar também nessa relação do IDEB. Para fechar, dizer que o candidato à presidência da Câmara, né, agora candidato Hugo Mota, esteve ontem em audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, onde foi exatamente conversar e falar da perspectiva das eleições da mesa diretora. Conversa muito amistosa, muito franca, muito aberta. Foi questionado, inclusive, Hugo Mota em cima da aproximação dele com Eduardo Cunha. E Eduardo Cunha, que colocou aquele processo de impeachment à frente contra Dilma Rousseff. Hugo Mota foi muito sereno, muito firme. Disse ao presidente que era, sim, amigo de Eduardo Cunha, que seguiu a uma pessoa que deu todas as condições para que ele conseguisse exatamente iniciar os seus trabalhos no primeiro mandato como deputado federal. Eduardo Cunha, de certa forma, trilhou os caminhos e deu a Hugo Mota o conhecimento em nível de Congresso Nacional. Ele disse que foi apenas fiel a um amigo que, naquele momento, dera exatamente esse espaço a ele. E que, em relação ao processo de impeachment da época, ele chegou a questionar o presidente Eduardo Cunha, dizendo, inclusive, que aquilo poderia ser um tiro no pé, né, no futuro histórico da política do país. Hugo Mota aqui também esteve em conversa com o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Como se observa, ele está circulando em todas as correntes políticas aqui em Brasília. De Brasília, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro.